Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. A sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas também. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 12. Versículo de número 31. Lucas 12, 31. Eu quero ler apenas esse versículo e a gente vai refletir um pouco aí sobre o capítulo 12. Lucas 12, 31 vai dizer assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a você. Como está escrito aqui, ou lhes serão acrescentadas. Buscai, pois, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, como diz lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus no capítulo 6 também. Senhor, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por tua bondade, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Perdoa as nossas falhas, as nossas limitações, perdoa as nossas inseguranças. Nos conduza, Deus, para que possamos viver conforme o teu querer, a tua vontade. Que possamos nos sentir seguros no Senhor, sem medo, confiantes. Ministra sobre as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse aqui é um dos versículos que, ao meu ponto de vista, é um dos mais mal compreendidos das Escrituras. Esse é um versículo que muitos de nós sabemos de cor. Buscar o reino dos céus e sua justiça. E aí a gente costuma dizer, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Geralmente a gente pensa nesse versículo quando a gente está passando por uma dificuldade, ou a gente usa esse versículo para motivar alguém que está na pindaíba. Já reparou? Alguém que está passando por uma dificuldade, ou alguém que está afastado da igreja e está passando por uma situação financeira difícil, você fala assim, ó, tá vendo? Se vier buscar primeiro mais o reino dos céus, e aí todas as coisas serão acrescentadas. Busca Deus, e Deus vai abrir a porta do emprego. Busca Deus, e Deus vai dar o carro. Busca Deus, e Deus vai fazer as coisas acontecerem. Geralmente, o contexto que eu vejo popularmente esse versículo sendo propagado é dentro geralmente desse contexto do tipo, busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Mas será que é isso que esse versículo quer dizer para nós? O capítulo de número 12 do Evangelho de Lucas é um capítulo muito intenso. Jesus está diante de uma multidão ensinando, e existem ali mestres da lei, existem fariseus, existe uma multidão que Jesus está ensinando. E o interessante é que o capítulo de número 12, ele vai dizer que, juntando uma multidão de milhares de pessoas, versículo de número 1 vai dizer isso. E juntando-se uma multidão de milhares de pessoas, elas se atropelavam. E Jesus ele vai começar a dizer, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Toma cuidado, porque os fariseus eles são muito externos, eles têm uma pompa muito grande, eles dão discursos bonitos, só que eles fazem covas bonitas para os profetas que eles mesmos mataram. Isso é muito forte. E Jesus vai ali discorrendo um discurso acerca da hipocrisia religiosa. Porque para Deus é mais importante a verdade do que a religião que a gente expressa. A gente vai ver isso no Sermão do Monte, onde Jesus vai dizer, olha, a sua oração não deve ser em público como os hipócritas, de mão alta, levantando, para todos possam ver. Porque se a sua oração é para as pessoas ver, você já ganhou o seu prêmio. As pessoas viram e estão achando que você é religioso. Mas com Deus não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Por isso você vai para o seu lugar secreto. Com Deus, o jejum que vale, não é aquele jejum que você faz aquela cara de, estou jejuando, irmão. Até queria, mas não posso, estou no manto. É o jejum para as pessoas verem que você é um espiritual, para verem que você está buscando, que você está... Mas não é isso que Deus quer um jejum que seja para Ele. E não um símbolo externo. Então Jesus ele vem trazendo isso em Mateus capítulo de número 6. As suas esmolas não é para as pessoas verem. As suas esmolas, elas têm que ser, o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber, sabe por quê? Porque ela tem que ser um ato espontâneo de quem quer
suprir a necessidade de quem está precisando, e não um ato religioso para que as pessoas vejam. E o interessante é que no meio de tudo isso também, desse contexto, dessa ideia, no capítulo de número 12 de Lucas, vem um cara no meio da multidão e está vendo Jesus falar sobre essas coisas. E o cara vai lá no versículo de número 13, e ele vai dizer assim: alguém na multidão disse: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. O que o cara está vendo Jesus falar? Ele fala assim: esse cara é bom, esse cara é justo, esse cara tem argumento, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pleitear minha causa com ele. Jesus, meu pai morreu, meu irmão ficou com a herança, mas meu irmão não quer dividir a herança comigo. É uma causa. Rapaz, versículo de número 14, Jesus vem com uma resposta interessante. No versículo de número 14, o que ele vai dizer? Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus está dizendo assim: vocês acham que eu vim para ficar resolvendo questões de herança? O meu alvo não é esse. O meu alvo não é esse. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 15. Ele vai dizer assim: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos teus bens. Você está aqui diante de mim, eu estou ministrando palavras de vida eterna para você, e você está aqui diante de mim, ao invés de absorver essas palavras que vão projetar a sua vida para a eternidade, ao invés de você receber esse maná do céu, você está aqui diante de mim preocupado com a divisão do dinheiro do teu pai. Você não está absorvendo aquilo que eu estou ministrando e aquilo que eu estou para trazer para a sua vida. Você está preocupado com ganhos. Você está preocupado porque o teu irmão está com mais dinheiro que você. Ganância. O sucesso de uma pessoa não está na quantidade dos bens que ela possui. Olha o que ele vai dizer. A vida de um homem não pode consistir nisso. Tem gente com bens, tem gente com prosperidade, tem gente com dinheiro no banco, tem gente que não está passando aperto, tem gente que não está passando dificuldade, mas tem gente morta. Gente morta espiritualmente, e é sobre isso que Jesus vem falando. E aqui ele vai, a partir daqui do versículo de número 15, ele vai contar uma parábola muito interessante, que ele vai dizer que um homem rico tinha muitos bens. Pelo contrário, ele tinha um homem que a terra dele produziu muito. O que aconteceu? Quando a terra produz muito, é porque o cara usou um bom agrotóxico? Não, é porque Deus abençoou. Poxa, eu acho muito interessante. Esses dias eu fui na missão Sal com a Márcia, e lá eles plantaram um caminho que vai dar num mirante que tem uma vista assim para Ayrton Senna, muito lindo lá. E nesse caminho, com esse mirante, eles colocaram um banquinho, e o Paulo falou que lá é um lugar para reflexão. Só que eles plantaram ipês de fora a fora no caminho, de um lado e de outro, porque a intenção, segundo eles falaram, é que aqueles ipês cresçam, e a coisa mais linda é um caminho dos ipês. Só que a gente estava conversando com a Silvia, a esposa do Paulo, outro dia nós estávamos tomando um café, e a Márcia falou: Silvia, e os ipês? Aí a Silvia falou assim: olha, Márcia, a gente cuida, joga água, aduba, e vou te falar, olha a palavra, foi engraçado, aqueles ipês vagabunda que mora na rua, que ninguém joga água, que ninguém aduba, floresce, cresce, é a coisa mais linda, e esses aqui, a gente cuida, e tá ali, ó, parece um pedacinho de pau que não dá folha. As vagabundas da rua estão lá. Ontem eu passei na casa da Eli, e aí a coisa mais linda daquela rua é olhar para o quintal da dona Moreninha, do seu João. Porque tem 2 pés de manga, gente. É 2? 2 pés de manga que vale por 10. É muita, parece... Cara, é muita manga. E isso ficou um símbolo lá do seu João. O seu João da manga. Porque quando dava manga, não dá conta. Ele tem que distribuir. Isso vem de Deus, irmão. Quando a terra produz, vem de Deus. A prosperidade do homem vem de Deus. Os seus clientes não foi você que conseguiu com a sua sabedoria, com a sua estratégia, foi Deus que te deu. A tua prosperidade vem de Deus. A gente tem que acreditar nisso,
que o que nós produzimos, aquilo que vem de fartura para as nossas vidas, vem da graça, da misericórdia, do amor de Deus por nós. Uma graça que é direcionada a nós de um jeito maravilhoso. Você fala assim, não sei por que prospera desse jeito. Esses dias foi um dono de uma hamburgueria, foi comer lá no Art Burger. Ele tem 2 hamburguerias aqui na região. E ele conversando comigo, ele falou, poxa cara, eu fico olhando aqui o Art Burger, como o Art Burger cresceu, se desenvolveu, papai, e a gente conversando e coisa e tal, e ele tem 2 hamburguerias no bairro. E ele comendo lá. E aí e de repente aí eu falei, não, é porque a dinâmica assim, coisa e tal, e de domingo de manhã eu estou na igreja, porque eu sou pastor. Ele, você é pastor? Aí ele falou, então já está tudo explicado. Está explicado. Está explicado o sucesso do Art Burger. Para ele, está explicado. Por quê? Porque a prosperidade vem do Senhor, irmão. Só que aí o Jesus está dizendo aqui nessa história, que a terra produziu muito. E quando a terra produz muito, o que ele pensou? É claro, o que eu vou fazer? A fartura foi tão grande que eu vou fazer o seguinte, eu não tenho onde colocar tanto grão. Eu não tenho onde colocar tanta coisa, eu já sei, então eu vou construir, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, e eu vou fazer celeiros maiores, e eu vou guardar essa safra maravilhosa, e eu vou guardar ali todos os meus bens, porque agora eu estou sossegado, porque a terra produziu muito. E eu vou dizer para mim mesmo, versículo 19, eu vou dizer para mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, você é um cara abençoado, olha para os teus celeiros, tem gente que mede a sua bênção pelo quanto de coisas que eles têm. Olha só, eu tenho 3 carros na garagem. Tô com uma mania agora, colecionar carro. Maniazinha que eu peguei. Eu tenho um Fusquinha 69. Tô querendo comprar uma Kombi. Maniazinha, coisa boba. Porque Deus tem me abençoado. Porque Deus tem me abençoado, eu tenho tantos ternos. Porque Deus tem me abençoado. Olha só, final de ano estamos planejando ir para Disney World. Coisa básica. A prosperidade e a bênção de Deus relacionada às coisas que nós possuímos. E Jesus ele vai dizer isso, cara, não é desse jeito. Seu tolo. A sua satisfação e a sua alegria não pode estar baseada nas coisas que você possui. A sua satisfação e a sua alegria não pode estar baseada na quantidade de bens que você possui, na quantidade de escrituras que você tem com o seu nome, na quantidade de veículos que você possui, na quantidade de dinheiro que você tem na conta. Porque, olha o que esse cara fala. Ele fala para ele mesmo, descanse, coma, beba e alegre-se. Parece que a gente só vai encontrar descanso quando a gente possuir. Parece que a gente só vai encontrar alegria e satisfação quando nós tivermos coisas para nós olharmos. Eu não sei se eu estou feliz, deixa eu abrir minha conta. Tá bom, tem alguns zeros aqui. Zeros depois do 1, tá? Não zero antes do 1. Então eu estou bem. Não, a tua felicidade não pode ser baseada no quanto você tem guardado. Sabe por quê? Aí Jesus vem com uma facada. Olha o que ele vai dizer. Contudo, Deus disse a esse homem, insensato, seu louco, seu tolo, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Você repara que Jesus vai dizendo que a gente vive uma vida em busca de encontrar estabilidade. Só que a vida é instável. Olha que coisa terrível. A gente vive uma vida construindo palácios, para a gente falar assim, olha, toda pessoa que se aposenta fala assim, não, eu estou cuidando da casa, trabalho para construir a casa, coisa e tal, vou comprar uma chacarazinha, vou colocar uma rede, vou ficar... Mentira, irmão! Não dá! Não é verdade. Às vezes a gente constrói, deixa de ter comunhão com Deus. Deixa de ter comunhão com a igreja, por causa que está conquistando, e no fundo não está conquistando nada. Tolo. Quantos mais exemplos a gente... eu vou tocar numa ferida. Quanto mais exemplos a gente precisa ver nessa igreja, para a gente entender que a vida é um sopro. Preciso lembrar da Tainá. Tanto sonho, tanta esperança, tanta projeção. Vamos lembrar da Covid, das pessoas que nós amávamos e se foram? Vamos lembrar da Edna? Precisamos disso, a vida é um sopro. Projetos, sonhos, perspectivas, a nossa alegria, a nossa satisfação não pode estar nas coisas que nós possuímos ou que conquistamos, fisicamente ou monetariamente. Porque a vida é um sopro. E Jesus está alertando sobre isso. Isso é pesado.
Porque o homem vai chegar para Jesus e falar: Jesus, pede para o meu irmão me dar parte da herança. Irmão, quando eu olho para Jesus, falando com esse cara, eu fico desconfiado se tudo aquilo que as pessoas dizem que foi Jesus que deu, foi Jesus que deu mesmo. Porque Jesus deixa claro nesse texto que ele não veio para ficar repartindo bens materiais com pessoas nesse mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ai, Senhor, vai sair a casa da herança. Jesus está olhando e fala assim: e aí? Essa casa ficou de herança porque a pessoa morreu. E daqui a pouco você vai morrer também. Se preocupe com outra coisa. Não é assim a vida? A vida é um vapor. Sabe? Jesus ele vai dizendo que é insensatez pensar nessas coisas. Versículo 21 ele vai dizer assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com relação a Deus. Aí, ele vai olhar para os seus discípulos, versículo 22. Ele vai focar nos seus discípulos e vai dizer algo maravilhoso: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir. E você sabe o que é interessante, esse parênteses que eu quero abrir aqui? Porque ele fala de comer, beber e vestir. Ele fala, sabe do quê? Das coisas mais essenciais para a manutenção da vida. Ele está falando do básico para se viver. Para viver eu preciso comer. Para viver eu preciso beber. Para sobreviver eu preciso vestir. Mas Jesus está dizendo assim: eu vou no ápice. Não se preocupem com a essência da sua vida. Sabe por quê? Porque a vida é maior do que comer. A vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que a roupa. E quando eu olho para Jesus fazendo esse alerta, eu percebo que muitas vezes nós, nessa busca de sobreviver, deixamos de viver. Já parou para pensar isso? Na busca por sobreviver, para se manter, para estar, para fazer, nós vamos perdendo o sentido da vida, que é repartir. Um pai que mantém os seus filhos, mas não tem os seus filhos, não aprendeu a viver. Uma pessoa que busca, não, eu estou trabalhando aqui agora, porque a minha segurança, estou preparando o meu futuro. Que futuro? E nesse pensamento da brevidade da vida, a gente esculhamba. Porque das muitas milhares de pessoas que estão perdidas nesse momento, eles pensam: eu vou curtir mesmo, porque a vida é um sopro. Só que Jesus está declarando: a vida é um sopro aqui, mas existe uma consequência eterna. Ontem eu estava na fila do mercado, de algum dos mercados que eu fui, que eu vou, e tinha um rapaz falando: não, porque eu fiz essa tatuagem aqui. E a menina falou: não, porque eu quero fechar as minhas costas, eu não tenho nada contra a tatuagem. E aí, tá, e coisa e tal, mas tá, vou fazer, eu faço mesmo. Minha mãe fica falando: mas eu faço mesmo, eu faço, porque assim, daqui a pouco eu posso sair daqui e ser atropelado. Mas aí é o conceito do mundo. Eu vou fazer, eu vou curtir porque a vida é breve. Jesus, ele vai dizer que a nossa vida, por mais breve que seja nessa terra, ela é eterna. E as coisas que nós fizemos aqui têm consequências eternas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Uma coisa interessante que Jesus vai dizer, que a vida é mais importante que a comida. Porque na busca por comida, nós paramos de viver. Na busca por se vestir, nós não nos cuidamos. Você tem cuidado do teu corpo? Não, é porque eu preciso trabalhar. Tudo bem, você precisa trabalhar, mas você também precisa cuidar do seu corpo. Seu corpo é do Senhor. Você precisa cuidar da sua saúde. Não, mas é porque olhe para você. Porque, meu irmão, se você não parar, o mundo te para. Você acha que o Arlindo queria ficar 6 meses parado? Quer. A vida é assim. É difícil. É duro. Jesus está dizendo: cuide da vida, cuide do corpo. Cuide da vida, cuide do corpo. Porque quem mantém tanto a vida quanto o corpo sou eu. Olha que coisa linda. Nós ficamos preocupados e perdemos a paz. Mas Jesus, nesse texto, ele está olhando para os seus discípulos, e eu creio que todos nós aqui somos discípulos de Jesus.
E assim como iniciou o versículo de número 22, dizendo, dirigindo-se aos seus discípulos, essa é uma palavra para mim e para você essa noite, essa manhã. Não se preocupem com a sua própria vida. A preocupação com a vida tem tirado a sua paz. A preocupação com a vida tem te colocado num ativismo da busca de manter as coisas que Deus disse que iria manter. Ele vai dizer, olha para os corvos. Eles não plantam, eles não colhem. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que esses pombos do... É a mesma coisa, a questão dos corvos, é a mesma coisa que você olhar para o pombo. Você está vendo esses pombos aí? Deus cuida, Deus dá alimento para eles. E vocês não valem mais do que 1 milhão de pombos? Valem. Jesus está falando, olha para a vida. Deus é o mantenedor da vida. Só que o problema é que às vezes a gente vai diante de Deus para chorar a herança que os nossos irmãos não quiseram dividir conosco. E esquece. Irmão, me perdoa, não quero em hipótese alguma julgar e nem expor. Mas eu duvido muito que esteja alguém aqui passando fome. Todos nós estamos vestidos. Todos nós tivemos um lugar para dormir. Agora o problema é que o cuscuz não é a picanha. E a gente chora porque quer a picanha e não o cuscuz. Né, Júlia? Cuscuz, né? Você e o Davi são os reis dos cuscuz. A gente chora não porque não se alimenta. A gente chora porque a gente quer ter a segurança de olhar e abrir a despensa e dizer, olha aqui, já sei o que eu vou comer a semana inteira. Será que é isso que o Senhor espera de nós? Como eu disse aqui no momento da oferta, o nosso mestre ele é conhecido por partir o pão antes de comer. Aquele que divide antes de comer. Uma coisa interessante, versículo de número 25, é o que Jesus vai dizer, olha, quem de vocês que se preocupa tanto, pode acrescentar pelo menos 1 hora, um côvado, 1 centímetro na sua vida? Vocês são tão preocupados, se cuida, usa Mary Kay, faz estética e toma e coisa e tal, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês gastam dinheiro para manter a vida, mas vocês não podem aumentar 1 hora na sua vida. Ninguém pode. E aí eu acho esculhambástico o que Jesus vai dizer no versículo 26, que ele vai falar o quê? Ele vai dizer assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Olha isso. Você vê que a ansiedade consome a nossa vida. Nós estamos vivendo talvez hoje problemas que nem chegaram. Medos hoje de coisas que nem aconteceram. Aflições de circunstâncias que talvez nem acontecerão. Nós temos a grande tendência de se preocupar demais com amanhã e deixar de viver hoje. Porque a vida está no hoje. Jesus em Mateus capítulo de número 6, ele vai falar das mesmas coisas, ele vai dizer, basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez, porque viver esse dia já não é fácil. Viver esse momento já não é fácil, mas basta cada dia o seu mal. O interessante é que Jesus em Mateus capítulo 6 vai falar assim, basta cada dia o seu mal. Parece que tem um mal para cada dia. 365 dias do ano tem um mal te esperando. Um dedinho na quina, um pneu que fura, uma vizinha fofoqueira, um vizinho fofoqueiro. O mal está aí. E se a gente trazer o mal de amanhã para hoje, vai ficar pesado. Mas o que Jesus quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer assim, não se preocupe, Deus é contigo, pequeno rebanho. Eu acho linda essa palavra, pequeno rebanho. Um rebanho que o Pai cuida. Quando ele fala pequeno rebanho, é óbvio que o rebanho do Senhor não é pequeno, é gigantesco. Existem muitos apriscos. Só que quando Jesus ele fala assim, olha, não se preocupe, pequeno rebanho, é mais ou menos como se estivesse falando assim, Deus dá conta. Deus dá conta de cuidar de você. Agora você dá conta de confiar em Deus? Deus dá conta de cuidar de você, mas você dá conta de confiar em Deus. Olha que coisa mais interessante. Jesus ele vai dizer, olha, vocês estão preocupados com o que vai vestir.
Vocês ficam preocupados com essas coisas, mas olhem para os lírios, eles não trabalham, eles não tecem, eles não têm cartão da Renner, eles não têm cartão da CIA, e eles são lindos. E eles crescem de manhã e à tarde já era. E eu vou dizer, nem Salomão se vestiu como eles. Deus cuida. Mas sabe de uma coisa? Homens de pequena fé. Versículo 29, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois são as pessoas do mundo, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Eu acho que essa palavra é maravilhosa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Mas quem precisa saber que Deus sabe é você. Porque quando você sabe que Deus cuida de você, a ansiedade abaixa. O medo vai embora. Porque quando no meio das nossas necessidades, a gente vai dizer, Deus sabe. E aí, surge aquela frase. No meio de tudo isso, do confia. No meio de tudo isso, olha, beber, comer e vestir. Jesus introduz a frase, então faz o seguinte, busque o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o governo. O reino já é e também será. O reino já é porque ele já acontece na vida daquele que entregou a vida para Jesus. Ele já está dentro de nós. E ele será quando o Senhor restituir todas as coisas, quando ele trazer o seu governo pleno sobre tudo. Mas ele já é. Ele já é onde? Ele já é na igreja. O governo do Senhor já é na igreja. E o que é buscar o reino dos céus? Irmão, buscar o reino de Deus é buscar a justiça do Senhor. E quando eu busco o reino de Deus, eu sei que esse reino ele é bondade, justiça e igualdade. E o reflexo desse reino é a igreja. Quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, a gente vai ver algo muito interessante que acontece na igreja. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Deixa eu ver aqui se é o 3. Olha que coisa interessante. Atos, capítulo de número 4, versículo 32. Olha só. Esse pessoal está buscando o reino. Eles estão em oração, eles estão juntos. E diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas tudo lhes era comum. Versículo 33. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda. E colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuía conforme a necessidade de cada um. Quando eu busco o reino, os conceitos do reino fazem parte da minha vida. Olha essa igreja, que está vivendo o reino. Porque quando a gente fala, quando o Senhor Jesus vai dizer, o Pai cuida, Ele vai estender isso na visão do reino, dizendo, o Pai cuidará de você através do corpo, da igreja. Porque os corações movidos, eles vão aprender a dividir o pão, como o mestre dividiu. E na igreja, não havia necessitados. Olha que coisa profunda. Irmão, eu quero dizer para você essa manhã, que na nossa busca por se manter, muitas vezes nós deixamos de viver o reino. Na nossa busca de encontrar um conforto, nós deixamos de viver o reino. Quantas vezes você não deixou de cultuar por causa das coisas desse mundo? Quantas vezes você deixou a comunhão e se afastou da comunhão? Quantas vezes você passou uma necessidade e você estava distante da comunhão? Quantas vezes você passou uma dificuldade e nós, como corpo, nós não compartilhamos isso? Quantas vezes você teve talvez uma conta de luz cortada, não paga, uma água cortada, ou a sua despensa vazia, e você passou por isso sozinho, dizendo, Deus vai prover, mas sabe por que você passou por isso? Porque você não estava no reino.
Porque você não estava inserido na cultura do reino. E essa cultura do reino é coletividade, comunhão. Porque aquele que acaba tendo, divide com quem não tem. Mas como dividirão se está distante? Jesus vai dizer aqui para os seus discípulos, e ele reúne os discípulos e fala assim: olha, Deus vai prover de comer, Deus vai prover de beber, Deus vai prover de vestir, mas vivam a cultura do reino, o governo do reino. Sabe por quê? Porque aí você vai entender que o que você tem não é propriamente seu. Sabe por quê? Porque na cultura do reino, antes de comer a gente divide, e Deus cuida quando a gente divide. Deus provém quando a gente divide. Irmão, se Jesus ele olha e fala assim: não se preocupem, não andem ansiosos com o básico da vida, mas busquem o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu penso como que o crivo de Jesus é mais sério, quando a gente para pensar o quanto nos afastamos da comunhão por causa de coisas tolas. Se o reino de Deus é para a gente confiar no reino de Deus, que Ele vai prover comida, bebida e vestimenta, segurança, estabilidade no aspecto de vida. Deus mantém a vida. Aí eu paro e penso, quantas vezes nós não trocamos o reino de Deus por diversão? Quantas vezes nós não trocamos o reino de Deus por prazeres? Quantas vezes nós não trocamos o reino de Deus? Irmão, se há um irmão necessitado na igreja, é porque está faltando comunhão. Está faltando o reino. Porque no reino a gente compartilha as nossas dores. No reino a gente diz: olha, eu estou com o ombro doendo, orem. Como pode a gente não se compadecer de um irmão, um homem? É claro, a gente sabe que é uma família estruturada. A gente sabe que tem ali uma guerreira que trabalha, que está ajudando, firme e forte. Tem o Ziden, que é um filho que honra os seus pais. De fato, não creio que seja uma casa que esteja passando dificuldade, necessidade. Mas a gente vê um homem que está parado do seu trabalho, afastado do seu trabalho. E a igreja tem que orar, tem que interceder, tem que dizer: lindão, e aí? Quer que eu te leve no médico? Eu sei que a irmã Ivanete está lá, vai estar trabalhando, o Zidane está trabalhando, precisa que te leve no hospital. E essa comunidade, ela existe por causa do quê? Da unidade. E quando a gente vai dizer Deus supriu através do corpo. Deus proveu o alimento do corpo, porque como Deus vai alimentar? Tudo bem, o profeta ele usou corvos, mas para te alimentar ele vai usar a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Comunhão e unidade. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido. Não ande preocupado com a vida. Porque na comunhão do reino você encontra satisfação. Às vezes você tem se distanciado tanto por causa dos problemas. Às vezes você tem deixado de viver a comunhão, a unidade, porque você tem focado em construir celeiros. Tolo. Ajunte tesouros. Como Jesus diz, olha que coisa mais linda. Olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 32. E eu quero que essa palavra aqueça teu coração. Não tenham medo, pequeno rebanho. O Pai cuida. O Pai te conhece. O Pai sabe da sua necessidade, rebanho. É um rebanho pequeno, é um rebanho que o Pai dá conta. Aí ele vai dizer: pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. 33. Vendam que deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se rasgam com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, aonde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Jesus está dizendo: ei, pequeno rebanho, não se preocupem com as coisas dessa vida, que as coisas dessa vida não sejam sua vida, mas que a sua vida seja o Senhor. No Senhor. A pergunta é: será que com aquilo que temos, nós temos bolsas no céu que não estouram? Porque, infelizmente, irmão, a gente só se preocupa em juntar para dar o que sobra. Mas o reino não é sobra, o reino é dividir. Se para comer muito, todos comerão muito. Se é para comer menos, todos comerão menos.
Aí o versículo 34, Jesus vai dizer: pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Qual é a sua preocupação essa manhã? O que tem te consumido, o que tem gastado a tua energia? O que tem consumido o seu sono? Por que você tem trabalhado tanto? Será que a vida é mais importante, que a comida é mais importante que a vida? Será que a roupa é mais importante que o corpo? Não! Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas, sabe por quê? Porque o Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe que vocês precisam delas. O que tem te afligido? O que tem te angustiado? Eu convido essa manhã você depositar nos braços do Senhor. O que tem sido seus medos? E olha que eu vou te falar, a sua preocupação com essa vida muitas vezes te afasta da comunhão. Mas o Senhor quer que você confie nele, porque a comunhão te ajuda a caminhar nessa vida. Com tudo que você... Por isso que eu falo isso, por causa desses textos que eu digo isso. Sirva a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. Sirva a Deus sem reservas. Eu quero dizer para você uma coisa essa manhã. Descanse em Deus, pequeno rebanho. O Senhor conhece e sabe o que você precisa. Mas busque o reino de Deus. Descansa no Senhor. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor nesse momento? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, te agradeço por sua bondade, misericórdia e graça. Te agradeço porque as suas palavras, Senhor, são, da mesma maneira que elas são duras, elas são verdade, são consolo, é direção. Senhor Jesus, nós queremos confiar no Senhor. Mais que isso, através do Senhor queremos confiar na provisão do Pai, que conhece as nossas necessidades, que conhece todas as nossas fraquezas, Senhor. Mas então buscaremos o Teu reino, e o Teu reino é o Teu governo sobre nós, e o Teu governo sobre nós nos impulsiona a viver em unidade, na confiança de que somos não o que temos, mas somos os que somos no Senhor. Perdoa as nossas limitações, as nossas falhas. Lança fora todos os nossos medos, e que nós possamos encontrar segurança no Senhor, todos os dias das nossas vidas. Essa vida que a gente não sabe o quanto dura aqui, mas que sabe que no Senhor ela é eterna. Traz descanso para as nossas almas. Meu irmão, você que está cansado e sobrecarregado, você que está aflito e ansioso por alguma coisa, você que está com medo, eu quero dizer para você essa manhã: não temas, pequeno rebanho, o Senhor cuida de você. Se você está com alguns desses sentimentos, está cansado, aflito, preocupado, eu gostaria de convidar você a ficar em pé e colocar a mão no seu coração. Eu creio que essa manhã o Senhor virá refrigério sobre a sua vida. Creio que essa manhã o Senhor trará paz ao teu coração. Confia nele. O que tem te afligido? O que tem te angustiado? O que mais você precisa ouvir para descansar no Senhor? Ele conhece toda a sua estrutura, mas você precisa conhecer e confiar nele. Quem pode acrescentar uma hora à sua vida? Ninguém. Sabe por quê? Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Não basta construir palácios, nós temos que viver o reino. Descansa, sinta o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Abre o teu coração. Talvez você não compreende os caminhos do Senhor, mas Ele é perfeito.